A paz do Senhor, meus irmãos. Mais uma vez, nós estamos aqui na Escola Bíblica Dominical, nesse canal da web do pastor Edivaldo Bueno. E será uma alegria, mais uma vez, poder compartilhar com vocês, os professores da Escola Bíblica Dominical de Jovens, mais uns subsídios da lição número 4 desse primeiro trimestre, que vai ser apresentada no dia 28 de janeiro de 2018, e a lição número 4, cujo título é A Tentação de Jesus. Dentro desse assunto do trimestre, seu reino não terá fim. É a vida e a obra de Jesus segundo o Evangelho de Mateus. Nós temos então em nossas mãos essa lição, comentada pelo pastor Natalino das Neves, que comenta sobre a sequência e a vida e obra de Jesus, segundo o Evangelho escrito por Mateus. Mateus foi um judeu de nascimento que descreveu aquilo que ele acompanhou desde o batismo de Jesus até a sua ascensão ao céu. Mateus também, como outros judeus, ele aguardava a vinda do Messias prometido, o Cristo, o ungido de Deus, tudo em cumprimento à Escritura. Então, conforme as lições anteriores que já foram estudadas, Mateus ele dá uma ênfase realmente que Jesus é o Messias prometido. Nascido de uma virgem, isso predizia com certeza a singularidade da sua humanidade. A humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo foi um milagre, intrinsecamente santa em sua natureza, e por isso ele não viu a corrupção até a sua morte. Vemos também, em lições anteriores, a sua ascendência e descendência, indicava ser Jesus o filho de Davi que foi prometido, bem como pertencente à linhagem de Abraão, uma promessa que Deus fez para Abraão, que a sua descendência abençoaria toda a terra. E vimos na última lição, número 3, o batismo de Jesus. Esse batismo que ele enfatiza a plenitude dos tempos, onde Jesus assumiu o seu trabalho profético e trouxe consolo e esperança aos israelitas que o esperavam de maneira muito gloriosa. E também em seu batismo, foi visto na lição anterior, um batismo realizado por João o Batista. Ele foi ungido pelo Espírito Santo, o Senhor, na hora do seu batismo, e também, da mesma maneira, ouviu-se uma voz: "Este é o meu Filho amado, em quem eu amo, em quem me comprazo." Desta forma, esse batismo demonstra Jesus reconciliando consigo o mundo. O esplendor da mensagem e da alegria chegou para a redenção dos homens. Então o evangelista Mateus descreve Jesus como o homem perfeito, o perfeito divino, o rei dos judeus, cujo reino não terá fim. Estimados professores, eu gostaria que vocês não deixassem de destacar nesse subsídio o texto do dia da lição. Está registrado Mateus capítulo 4, versículo 11. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Esse texto do dia faz parte do texto bíblico que está sendo insinuado pela lição, Mateus capítulo 4, versículos 1 a 11, que falam-nos sobre a tentação de Jesus. Então chegou o diabo então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Isso remete-nos a vislumbrar, através dessa narrativa de Mateus, que Jesus, como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, vimos que a humanidade de Jesus, ela é destacada pelo seu supremo caráter. Jesus é visto por Mateus em seus relacionamentos raciais como filho do homem, distinto dos filhos dos homens.
Essa foi a tentação sofrida por Jesus. É exclusiva. A tentação é somente dele. Vemos então que enquanto Jesus ele é visto misturando-se com os homens em todos os sentidos, Jesus surge em nítido contraste com esses mesmos homens, sendo esses homens os judeus, os gregos e também os demais gentios de todas as outras nações. Então havia uma grande diferença entre Jesus, ou como Filho de Deus, com qualquer um de nós, como filhos de homens. Como Deus, Jesus veio com a autoridade de Deus e a sua palavra. Agora, como homem, ele veio cheio do Espírito Santo, de graça, viveu e agiu, realizou as obras de Deus, manifestando o reino de Deus que não terá fim. É importante destacar também que a sua tentação foi necessária. Foi necessário Jesus ser tentado. Uma tentação que foi prevista para destronar o valente, o príncipe deste mundo. Você vai observar esse relato que o próprio Cristo disse a respeito de si mesmo, no capítulo 12, versículo 29 do Evangelho segundo escreveu Mateus, quando os fariseus falavam que ele estava expulsando demônios com o espírito de demônio, Jesus rebate e diz essas palavras: ou como pode alguém entrar na casa do homem forte e levar dali seus bens, sem antes amarrá-lo? Então poderá roubar a casa dele. Então essa tentação, ela era prevista, não foi uma coisa casual, casual. Ela era prevista para destronar o príncipe das trevas. Então, de forma que nós vamos ver nessa lição que a tentação de Jesus é mais uma ratificação dessa veracidade, vamos dizer, conforme o texto bíblico que está sendo proposto nessa lição do Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 1 ao 11. Vai nos mostrar esta veracidade. Deus manifestado em carne, sendo tentado. Nós vamos ver também a identificação de Jesus com os homens, assumindo a miserabilidade do homem em aparência de fraqueza. Observamos no versículo 2 do capítulo 4, essa fraqueza aparente na carne de Jesus, ele teve fome. Vamos ver também nessa tentação que a semente da mulher, em sofrimento, ele tem o seu calcanhar ferido pela serpente, que é Satanás, mas rapidamente Jesus frustrou essas tentações. A serpente tem a sua cabeça esmagada e o nosso Senhor Jesus aparecendo como conquistador, garantindo para seus irmãos judeus e para todos aqueles que os seguirem, seus discípulos, garantindo consolo e conquista. Jesus, então, ele sujeita todas as coisas sob os teus pés, conforme o apóstolo Paulo escreve na carta escrita aos Efésios, capítulo 1, versículos 20 a 23, todas as coisas foram sujeitas a ele, e ele está acima de todo o principado, de todo o poder, e potestade, e domínio, e dominação, e sobre todo o nome que se nomeia em todos os séculos. Este é o Cristo que está sofrendo, segundo Mateus, a tentação. Um Jesus Cristo poderoso, um Jesus Cristo que suplanta e que sustenta todas as coisas em suas mãos. Muito bem, está sendo também sugerido pelo pastor Natalino, em que nós façamos desta tentação de Jesus Cristo uma relação com a tentação sofrida pelos israelitas no deserto. Nós devemos então correlacionar, conforme Mateus está dizendo, capítulo 4, versículo 1 a 4, os 40 dias de jejum de Jesus Cristo no deserto, sendo levado pelo Espírito Santo para ser tentado. Nós vamos correlacionar com essa caminhada e a tentação dos hebreus também por 40 anos no deserto. Então, a primeira tentação que está sendo sugerida na introdução, nós vamos
destacar alguns fatores importantes. Dois fatores importantes. É o fator da filiação de Deus versus as necessidades básicas não satisfazidas, não satisfeitas. Então vemos nessa primeira tentação, o objetivo satânico é atacar o fator de filiação de Deus. Mateus capítulo 3, versículos 17, antecipando a tentação, Jesus tinha sido recentemente declarado como filho de Deus, e aqui o diabo então ele o tenta Jesus a duvidar dessa realidade. O diabo usa essa tentativa como sendo uma bomba chamada C, uma bomba destruidora chamada C. Mateus capítulo 4, versículo 2 a 3 diz assim: E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. A bomba C para causar uma certa dúvida em Jesus, né? Se tu és o Filho de Deus. Então, o outro objetivo, um fator importante também dessa primeira tentação, além do fator de filiação de Deus, também está relacionado às necessidades de sustento. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Em destaque, você, professor, você pode relacionar a tentação sofrida por Jesus com a tentação de Israel no deserto, tendo então o diabo esses objetivos quanto à necessidade básica do sustento. Vemos então através da Bíblia que o primeiro homem, Adão, os nossos pais, ele caiu por causa da comida, foi por causa de comida. E o diabo também utilizou essa mesma bomba, essa mesma arma, chamada C. Tentou Eva e tentou Adão com esta bomba C. Se Deus dissesse para você não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, será que estaria falando corretamente a verdade? É uma bomba C. Então, da mesma maneira, frequentemente nós somos tentados, causando dúvida à humanidade. Por esta razão, Jesus, o segundo Adão também, ele teve fome. E lá no deserto onde se encontrava, não havia nada para ele comer. Então foi quando o diabo o atacou, relacionando e questionando os cuidados de Deus sobre a sua vida, falando sobre as suas necessidades básicas de alimentação, querendo insinuar agora que Jesus tinha a oportunidade de questionar se é ou não o Filho de Deus. Seria possível, dizia o diabo, o Filho de Deus estar passando necessidade? Então, com astúcia e com petulância, o diabo tentou o próprio Deus. O segundo objetivo desta tentação, promovida por Satanás, é o objetivo de abalar a fé que nós temos na palavra de Deus e questionar também se há verdade na palavra de Deus. Então o diabo ele ensinou a Jesus que a voz que foi ouvida vinda do céu, ela foi verdadeira. Este é meu filho amado, que tem me comprazido, que tenho amado. Mas por certo, o diabo, nesta tentação, ele tenta iludir e enganar a Cristo, dizendo que foi um certo engano, foi um engano imposto a ele, pois ou Deus é ou não é o seu pai. E o diabo quer então fazer Cristo entender que se Deus é o pai, ele é um pai muito pouco amável. Conduzir o seu filho para o deserto e deixar ele passar fome e sofrimento, olha aqui, petulância e astúcia sagaz de Satanás. Aí vem o terceiro objetivo desta primeira tentação. Esse terceiro objetivo é o ponto mais alto da primeira tentação. Se
o diabo já estava prevendo. Se ele não obtivesse êxito em enganar Jesus com essa primeira tentação, ele utilizaria a segunda. E a segunda tentação, o objetivo é eliminar a dependência que se tem com Deus, o nosso Pai, ou eliminar a dependência que Cristo tinha como Pai. Essa foi a causa que nós podemos relacionar dessa tentação também com os israelitas. A causa que muitos israelitas pereceram no deserto durante os 40 anos foi ser enganados sobre essa dependência de Deus, a comunhão com Deus. Então agora o diabo insinua, dizendo para Jesus, você tem a oportunidade de mostrar que é filho de Deus. Versículo 3 nos chama a atenção e nos prova esta tentativa de que Jesus não ficasse dependendo do Pai. E chegando-se a ele o tentador, disse, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pão. O diabo está querendo dizer aqui, ordene você mesmo, mande você mesmo, exerça este poder agora, resolva você mesmo a tua necessidade, tenha você mesmo esse prestígio de transformar as pedras em pães. O teu pai te abandonou, organiza-te tu mesmo, dizia o diabo, e não dependa dele. Observe que o diabo, queridos irmãos, não disse, ore ao teu pai para que ele transforme as pedras em pães. Mas ele ensinou, faça você mesmo. Então o resultado esperado por Satanás era fazer com que Jesus acabasse o seu relacionamento de dependência que ele tinha com o Pai. O diabo não é favorável a nada que é humilhante, nada que é humilde. Ele é muito favorável àquilo que é arrogante. Assim ele foi com Adão, com Eva, foi com os israelitas, e assim ele é com todos os homens. Ele tenta o homem a ser orgulhoso, arrogante, independente de Deus, humanista, ser o centro de si mesmo. Mas Jesus rebateu o diabo fazendo uso da palavra. Deuteronômio, capítulo 3, Jesus se utilizou da própria Escritura para rebater o diabo, onde Deuteronômio foi um mandamento que Deus deu a Moisés para passar para o seu povo. No capítulo 8, versículos 3, diz assim, e te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Desta forma, mesmo em falta do pão que é visível, esta palavra está dizendo que Deus é fiel para com os seus filhos, para sustentar com aquilo que é invisível, aquilo que é celestial. Isso é fé, isso é confiança, isso é unidade, isso é bom relacionamento. Então, esta foi a terceira tentativa crucial, desconsiderar a amizade, a aproximação e a dependência de Deus. Esse foi o intuito da primeira tentação. Correlacionando com a Israel no deserto, estimado professor, nós vamos também entender biblicamente a questão da filiação. Israel também era filho, conforme o profeta Oséias escreveu, lá no capítulo 11, versículo 1, diz assim, quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Esse chamar a meu filho, ele se refere tanto a Israel como a Jesus Cristo. Mateus capítulo 2, versículo 15, também Mateus ele registra essa filiação, comprovando essa filiação de Cristo com Deus, assim como foi Israel também. Então nós vemos Israel num deserto, rumo à terra prometida, foi tentado, provado durante 40 anos, em conformidade com os capítulos 6,
7, 8 de Deuteronômio. Nessa jornada, Israel foi instado a ouvir e a obedecer os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor mandou para eles. Capítulo 6 de Deuteronômio, nós vamos observar essa veracidade, esta ordem. Capítulo 6, versículos 25, o próprio Moisés dizendo para todos os israelitas que estavam presentes ali no deserto: e será para nós justiça quando tivermos cuidado de fazer todos esses mandamentos perante o Senhor, nosso Deus, como nos tem ordenado. A obediência aos mandamentos, o conhecer os mandamentos, eles são bênçãos. Capítulo 7, versículo 6, capítulo 11, versículos 26, a obediência se traduz resultando em bênçãos, e são bênçãos condicionais. Então Deus exorta para se guardar a sua palavra. Capítulo 8, ainda versículos 1 a 3 e versículo 6, é uma ordenança para se guardar as palavras do Senhor. E as palavras guardadas nos unem ao Senhor, nos causa uma dependência vinculativa. Capítulo 8, versículos 1 diz assim: todos os mandamentos que hoje vos ordeno guardareis para os fazer, para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. E ainda o versículo 6, e guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para o temeres e andar nos seus caminhos. Fechando o tópico 1 desta lição, que está relacionado à tentação dos hebreus no deserto, com seus subtópicos. A tentação de Israel no deserto durou 40 anos e a tentação de Jesus no deserto por 40 dias. Tem aqui uma observação para nós pensarmos e também um ponto importante. O povo hebreu e Jesus responderam de forma diferente diante das tentações no deserto. E você, como se comporta quando passa pelo deserto, pelas provações? Isso é para pensar. E o ponto importante é conhecer as Escrituras, é obedecer os mandamentos, está relacionado intimamente com a palavra de Deus. Conhecer a Escritura foi fundamental para a resposta de Jesus ao inimigo. A palavra de Deus é mais uma arma eficiente contra as tentações. Podemos pensar então nesta tentativa diabólica contra Jesus. Jesus é a palavra eterna. Jesus não teria necessidade de realizar a vontade de Deus recorrendo às Escrituras de Moisés, aos escritos que Moisés deixou para o povo. Mas ele, para nos dar um exemplo, Jesus para nos dar um exemplo, ele honrou as Escrituras. Ele apelou para aquilo que estava escrito na lei. Nós devemos, nas nossas tentações, nos nossos desertos, apelarmos para a palavra de Deus. Ela é a nossa orientação. O Espírito Santo está na palavra. A palavra é viva, ela é eficaz. Ela nos ajuda, nos ensina, nos redargue. Ela nos exorta e nos dirige e nos tranquiliza. Então Jesus utilizou-se da palavra, sendo ele a própria palavra. Não haveria necessidade, mas um exemplo para nós é nós também recorrermos, um fato importante, ao conhecermos a palavra na hora ou nas horas das nossas tentações. O tópico 2 desta lição, ele chamado atenção pelo nosso comentarista, sobre a tentação do uso do templo para a exploração. São
3 subtópicos. A tentação de mercantilizar a religião, Mateus capítulo 4, versículos 6 a 5, que está escrito assim: e o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Então, essa tentação para o uso do templo para a exploração é a tentação de fazer, como o subtópico 2, de fazer de Deus um instrumento de ostentação. Da mesma forma, o subtópico 3 são as distorções que prejudicam o cristianismo. Reflita, querido professor, com seus alunos, para que, como jovem que seus alunos são, na jornada da fé, depois de superarem a tentação de não confiar em Deus quanto às necessidades das suas vidas, reflita para que eles não caiam na de não observar os cuidados que Deus tem como um risco da tentação, que é a segunda tentação, de causar um extremismo. Passou pela primeira tentação, agora vem a segunda tentação. É o perigo extremista da cobiça, o perigo da arrogância religiosa, o perigo do fanatismo e também de atitudes desenfreadas que são abertas por Satanás, que é o objetivo da segunda tentação. Então, tome cuidado, jovens. Fale para eles, professores. Cuidado para não ser tentado para usar o tempo para exploração pessoal. E é interessante nós observarmos que o diabo, nessa tentação, ele fez o uso da própria palavra. Ele fez uso da palavra. Ele fez uso do Salmo 91, versículo 11. A teus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. O diabo quis incentivar então a Jesus a se lançar do ponto mais alto do templo. E isso nos traz uma reflexão para que em todos os seus caminhos, é uma promessa para serem guardados aqueles que andam e que não saem do caminho do nosso dever, que andam nos caminhos onde Deus pode andar conosco. Nem todo caminho que nós fazemos, Deus pode andar conosco, mas se nós fazemos os nossos caminhos, agradando a Deus com a sua palavra, nós temos certeza que seremos guardados pelo Senhor. Nós não podemos então sair para os extremos. Nós não podemos sair fora da proteção de Deus. E isso implica que os que assim fazem, sair do centro da palavra de Deus, vão para os extremos, eles fazem um mau uso da interpretação da palavra para benefício próprio. Essas pessoas que usam a palavra de Deus escrita para benefício próprio é arrogante, se expõe aos perigos para fins desejados, tentando ao Senhor Deus como objetivo de sua ostentação, querendo usar Deus com o objetivo de ostentar-se a si próprio. O subtópico, então, 2, do tópico 2, é a tentação de fazer Deus um instrumento de ostentação. Então, uma das respostas de Jesus, ele vai citar Deuteronômio capítulo 6, versículo 16, não tentarás o Senhor teu Deus, ou o vosso Deus. Então, o texto está se referindo também ao episódio que ocorreu em Massa, Êxodo capítulo 17, versículo 1 a 7, onde os israelitas tentaram a Deus, exigindo que ele provasse o seu poder providenciador, né? De providenciar água para eles beberem.
determinando que Deus deve fazer, dar-lhes água. Isso é uma tentação, isso é do extremos. Nós temos que confiar na palavra. E tem pessoas hoje que algumas líderes, algumas igrejas, não vamos citar nomes, mas usam da palavra para benefício próprio, para se locupletar, se ostentar. Isso é pecado, isso é cair na segunda tentação. Nesse pense e ponto importante desse tópico 2, nós não devemos prometer a nós mesmos nada além daquilo que Deus tem nos prometido. Jesus, ele privilegia a solidariedade, o amor ao próximo e uma vida sem excesso e sem consumo. Nós temos que tomar cuidado de não sair dos extremos, estar nas alturas, estar nos pontos mais altos da religiosidade ou até mesmo da vida financeira e nos exceder nos consumos, nos exceder como se nós não dependêssemos mais de Deus e ainda com uma intenção, uma falsa pretensão, utilizando-se da palavra de Deus. Isso é pecado, isso é desviar-se, isso é tentativa, isso é tentação maligna para derrubar o crente. Então, se nós distorcermos a palavra de Deus, estaremos da mesma forma distorcendo o cristianismo ao tentar manipular Deus. Não tentará o Senhor teu Deus. O tópico 3, para nós finalizarmos, é o tópico que vai estar da terceira tentação de Cristo, é a tentação do uso indevido do poder. O poder dos impérios, os reinos desse mundo, o poder conquistado à custa de opressão e exploração do povo não provém de Deus. O poder idolátrico dos reinos deste mundo são tipos de poder tipicamente sugerido e vinculado à ação maligna. São aqueles sugeridos e colocados em prática pelos homens através da tentação maligna. Essa proposta da terceira tentação que o diabo fez para Jesus, ela é petulante, ela é sagaz, é uma tentação claramente imposta a Deus, uma tentação imposta ao poder de Deus. É uma proposta que o diabo fez a Jesus que causa indignação e causou indignação em Jesus. É uma tentação que se tornou insuportável. O diabo sugerindo que Jesus Cristo causasse mal a si mesmo, como se qualquer coisa desta vida venha sobrepor a honra e a majestade de Deus. Toda honra e toda majestade pertence a Deus. Ou seja, em outras palavras, vamos ler capítulo 4, versículo 8. Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Isso é petulância. Satanás estava querendo dizer a Jesus: parece que teu Deus, o teu Pai, ele está te abandonando em privar a você o alimento. Isso não é atitude de pai, estava querendo insinuar o diabo para Jesus. Não é atitude de um pai privar um filho de alimento. 40 dias jejuando e não tem o que comer. Então o diabo ensinou: adora-me, eu vou cuidar melhor de você. Peça a minha bênção, dizia Satanás, e tudo isso te darei. Te darei a glória do mundo, te darei a ostentação, a conquista de todas as nações, te darei o poder idolátrico das religiões, a qual eu sou o príncipe das trevas. É uma petulância, queridos irmãos.
Foi uma proposta que foi digna de uma resposta. Vai-te, Satanás. Pensava então Satanás persuadir aquele em que o evangelista Mateus testificou e descreve ele como sendo Deus. Ele veio com a autoridade de Deus e a autoridade da sua palavra. Mateus também descreveu Jesus como homem, e como homem ele veio cheio do Espírito Santo. Viveu, agiu, falou, realizou as obras de Deus, manifestando o reino de Deus que não terá fim. É a este que o diabo tentou, é a este que o diabo procurou enganar, mas ele sabia que era o Cristo, o Filho de Deus, aquele que detém todo o poder. Tudo isso me pertence, dizia Jesus. Tudo foi dado por Deus nas suas mãos. Como Filho de Deus ainda, Jesus, diz Mateus, relata Mateus, nasceu como ninguém jamais nasceu. Viveu como ninguém jamais viveu nesse mundo. Jesus morreu como ninguém mais jamais poderia fazê-lo. E também Jesus ressuscitou dentre os mortos como ninguém jamais pôde ressuscitar. Jesus ressuscitou glorificado, imortal e incorruptível. Então nós podemos, queridos irmãos e prezado professor, passar para os seus alunos que os objetivos dessa lição, 1, 2, 3, o desfecho é um aprendizado com a vida e a obra que Jesus realizou aqui na terra. Nós devemos aplicar as nossas vidas como cristãos, de que o conhecimento, a obediência, a dependência, a supremacia da palavra de Deus, ela é uma marca soberana que o reino de Deus não vai ter fim, que o reino que Cristo veio implantar na terra não tem fim. Ao contrário, se nós cedermos às tentações, moldada na desobediência à palavra de Deus, por sua vez, ela vai se tornar uma ferramenta poderosa de ataque do inimigo, é uma ferramenta impulsiva do reino passageiro, do príncipe deste mundo, que ele quer oferecer aos homens. Ele oferece autossuficiência, oferece fama e oferece poder. É o que está na conformidade à tentação de Jesus. Autossuficiência, fama e poder. E as pessoas que caem nessa tentação, eles distorcem a palavra de Deus. Ele faz com que esse que foi tentado, que foi engodado, que foi traído, que foi enredado, ele acha que as suas dificuldades, a pensar que viver e fazer aquilo que ele quiser sem obedecer a Deus, é melhor para ele. Então diga aos seus alunos, jovens, que está na sua força, a exemplo de Israel e a exemplo de Jesus, nós também somos filhos. Filhos que nós fomos enriquecidos pela palavra, pelo grande amor e pela misericórdia de Deus. Diga que nós devemos estar preparados a aprendermos a obediência por sua palavra e pelo Espírito Santo. O Espírito Santo dá testemunho que nós somos filhos de Deus. Nós somos adotados como filhos de Deus. E isso é a garantia da nossa filiação. A garantia da nossa filiação e a obediência é a melhor preparação que nós temos contra a tentação que nos sobrevém. Então, antes de nós sermos tentados na nossa jornada de fé, nós devemos estar preparados a caminho da nossa pátria celestial. Nós temos certeza que há aprovação, que há melhor, que há provisão, que há sustento, que há cuidado para toda pessoa que crê no Senhor Jesus. Às vezes nos falta alguma coisa, mas Deus tem nos dado um reino de glória, uma esperança de um céu, de uma pátria celestial, de riquezas insondáveis das quais nós não enxergamos. Não é a falta de um alimento ou situações que vai fazer com que nós percamos a nossa jornada em chegar em nossa Canaã celestial.
Esse foi o propósito da tentação que Satanás fez a Jesus. Falta-te pão, falta-te o que comer, o teu pai não é um bom pai, adora-me e te darei todos os reinos deste mundo. Te darei glória e poder. É uma petulância. Mas nós, queridos irmãos, estejamos firmes. Insinue, estimule seus alunos jovens para que eles mantenham-se firmes, não se enredado por essa tentação de não ter aquilo que eles esperam e abraçar o mundo e o poder e a glória que o diabo tem oferecido. Abracemos com fé, com esperança, a palavra de Deus que tem nos prometido bênçãos insondáveis. Que Deus em Cristo os abençoe em nome de Jesus.